Que a graça do Senhor alcance você no dia de hoje. No vídeo anterior, eu estava falando sobre você saber quem você é, né? E eu queria continuar, né, nessa questão. Tem muitos cristãos que a gente não sabe no mundo espiritual onde a gente se encaixa, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Lá em Romanos 8, eu não vou ler tudo, tá? Depois você medita aí. Mas no Romanos 8, capítulo 8, o título diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela fé, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vou ler de novo aqui o 3 para você entender. Porque, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que eu entendo isso aqui? Eu tô aqui, mas eu não faço parte daqui. Você tá aí. Você nasceu de Deus, você não faz parte desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não fazemos parte dele. Olha só o que diz o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo
dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então, assim, se o Senhor habita em mim, habita em você, nós somos daqui, mas não fazemos parte desse mundo, né? Então, assim, o que você quer dizer com isso, Manuela? Você não tem que aceitar a doença no seu corpo. Você não tem que aceitar viver uma vida de miséria, de fracasso. Você não tem que aceitar uma vida de frustração no seu interior, no seu íntimo. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Jesus reina, nós reinamos com Ele. Eu vejo muitas pessoas, elas acharem que a vida do cristão é uma vida, tem que ser uma vida perfeita, né? Tem que ser uma vida perfeita. Tem que ser aquele cristão perfeito, impecável. A gente vai errar, a gente vai pecar sim. Nós estamos aqui. Nós ainda estamos sujeitos à natureza adâmica. Ela não nos domina. Pelo menos a mim não. Não sei se domina você. A natureza adâmica não domina a mim. Não tem que dominar você. Né? A gente não vive na prática do pecado. A gente erra sim, mas a gente não vive a prática do pecado. Quando você nasce de Deus, você não vive na prática do pecado. Mas você não pode permitir com que um erro, um deslize que você cometeu atormente sua mente, conturme você, tire você do trilho. Você precisa entender que a sua salvação é uma coisa garantida. A salvação só não vai alcançar as pessoas que negarem a Cristo. Já imaginou, Jesus morreu e ressuscitou por toda a humanidade. Quer dizer, o plano de Deus não era salvar metade do mundo. Não era salvar menos da metade do mundo. O plano de Deus era que Jesus morresse e ressuscitasse pelo mundo todo. Só que a Bíblia fala assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, né? Então, assim, infelizmente, no mundo nem todo mundo aceita Cristo. Tem muita gente por aí que nega Jesus. Tem muita gente por aí que vive uma vida fazendo tudo que o diabo gosta, né? E dizendo que Deus está com ela, Deus está com ele. Que Deus é esse? Que a pessoa está aí fazendo, não vou citar aqui as coisas, né? Mas tem pessoas por aí fazendo meio monte de coisa errada e dizendo que é Deus que está abençoando ela. Não! Onde é que está na Bíblia que Deus coabita com o errado, com o pecado? Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então, assim, eu quero que você pare para se autoanalisar. Eu quero que você analise você mesmo, né? Você que está aí nessas denominações, nessas instituições que leva você a se colocar como um pecador o tempo todo, como um miserável. Conheço várias pessoas, inúmeras pessoas que vivem dessa forma. Com a Bíblia debaixo do braço, mas com a vida toda destruída. Quer pregar para alguém aquilo que na vida dela não reflete, né? Então, eu quero que você se autoanalise. Como é que você tem se colocado diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus como um coitadinho? Pedindo perdão pelos pecados que você cometeu? Porque sua alma está condenada ao inferno? Onde é que está na Bíblia, na sua Bíblia, que sua alma está condenada ao inferno? Aonde? Tem pessoas que elas querem viver uma vida perfeita. Perfeito é Deus. Eu e você não somos perfeitos. O Espírito Santo se aperfeiçoa em nós, né? Mas quem nunca pecou, quem nunca errou, quem nunca falhou é Cristo. Eu e você somos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a errar. Mas isso que eu perdi a minha salvação. Eu pequei, eu não vou ser mais salva. Acabou para mim, morreu. Não existe isso.
Tem pessoas que elas levam tão ao pé da letra aquilo que os homens pregam, sem fundamento nenhum. Porque você precisa aprender a pesar as coisas. Você precisa parar de assinar embaixo naquilo que muitos pregadores estão por aí soltando. Você precisa começar a analisar a Bíblia. Tem um versículo que eu sempre paro assim para pensar, falo assim, meu Deus do céu, se as pessoas, se os teus filhos, se as pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus parassem para pensar um pouquinho, o que é que você entende quando Jesus fala que o povo dele sofre por falta de conhecimento? O que é que você entende com isso? As pessoas sofrem, os filhos de Deus sofrem porque não buscam conhecer a Deus. Então eu queria deixar essa reflexão com você no dia de hoje, seguindo o vídeo anterior. Quem tem sido você? Como você tem se posicionado? Como você tem se colocado diante de Deus? Como é que você tem se visto? Hoje a Manuela se vê como filha, justificada, limpa, herdeira, curada de tudo. As minhas células se renovam todos os dias. Eu tenho saúde. Eu declaro isso para mim mesmo todos os dias. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, assim, eu quero deixar essa reflexão com você e declarar que o Senhor te alcance, que o Senhor alcance o seu íntimo, o seu interior, para que você comece a refletir em quem tem sido você, tá certo? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.